Bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório e acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. O Haja Saúde está de volta para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Filipa Melo. Sabiam que 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva sofre de endometriose, mas o diagnóstico pode demorar em média 7 a 10 anos a chegar? É um dado que muitas vezes nos passa ao lado, mas que nos mostra como a dor no feminino ainda é muitas vezes normalizada e desvalorizada. A saúde sexual e reprodutiva não se resume apenas a vou ao ginecologista uma vez por ano ou a planear uma gravidez. Trata do nosso bem-estar diário, o conforto no nosso próprio corpo e a nossa intimidade. Às vezes, aquela dor menstrual intensa que nos dizem ser normal ou as dúvidas que guardamos para nós mesmas por vergonha podem ser o nosso corpo a pedir atenção e cuidado. O Haja Saúde de hoje é precisamente dedicada à saúde sexual e reprodutiva da mulher. Para falar sobre este tema, senta-se no consultório Lúcia Vaz, médica de família na Unidade de Saúde Familiar Almonda, da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Seja muito bem-vinda, doutora Lúcia. Olá, muito obrigada pelo convite. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Doutora, a saúde sexual e reprodutiva das mulheres é ainda, infelizmente, um tema um bocadinho tabu. Há cada vez mais informação, há mais acesso à informação, mas a médica de família continua a ser uma âncora muito importante para as mulheres. É muito importante nós fazermos aqui educação para a saúde. Portanto, nós temos aqui um papel privilegiado, porque os nossos níveis de cuidado são transversais e longitudinais ao longo da vida da pessoa. Nós conhecemos as pessoas, sobretudo os médicos de família, já com vários anos de experiência, conseguem acompanhar uma personalidade ao longo da sua vida, desde o nascimento, adolescência e nas fases mais impactantes da sua vida. E de facto, na medicina geral e familiar temos esse privilégio. Há mulheres que descrevem o seu ciclo menstrual como se fosse um inimigo. Cólicas que imobilizam, hemorragias que as assustam, irregularidades que confundem, o próprio calendário. Quando é que uma menstruação difícil deixa de ser algo que se deve aguentar ou que se tem que aguentar e passa a ser um sinal que merece investigação? Ora, as dores menstruais, chamada dismenorreia, é um assunto frequente e é comum e pode ser considerado normal até certo ponto. Portanto, ter algum desconforto durante o ciclo menstrual é perfeitamente normal, desde que ceda eventualmente com um simples paracetamol. Agora, quando temos dores que impactam negativamente na vida da mulher, a ponto de ela ter que faltar ao trabalho, faltar às aulas, e que impactam negativamente a ponto da senhora ou da menina ter que deixar de ser quem ela é nessa fase do ciclo menstrual, aí sim temos que olhar com mais cuidado. Existe uma fronteira muito ténue entre a síndrome pré-menstrual e aquilo a que se chama perturbação disfórica pré-menstrual. Pode explicar o que isto é? Ou seja, como é que se distingue em consulta uma mulher que está, como se diz, sensível antes de ficar menstruada de uma mulher que precisa, de facto, de ajuda clínica?
Aqui novamente é através do impacto que tem na vida da senhora. Se em vários ciclos consecutivos tem este tipo de sintomatologia, alguma irritabilidade, algum impacto na funcionalidade da própria pessoa, às vezes até das próprias relações interpessoais, em que a senhora não se reconhece nessas alturas, fica mais depressiva, mais sensível, aí sim temos que investigar. Temos também de despistar aqui algumas condições de saúde mental, nomeadamente a depressão, a ansiedade, tudo isto tem que estar aqui bastante conjugado para não despercebermos aqui nenhuma outra patologia. A vaginose bacteriana é uma das infecções mais comuns na mulher. Vou-lhe pedir que explique o que é, porque continua a ser um tema que muitas mulheres têm vergonha de abordar. O que é que distingue a vaginose bacteriana de outras infecções? Temos que estabelecer aqui diferenciação. A vaginose bacteriana não é necessariamente uma infecção sexualmente transmissível. O que é que se passa na vaginose? Uma alteração do pH vaginal, isto porque as bactérias ditas protetoras e que colonizam a flora vaginal muitas vezes são preteridas, ou seja, dão lugar a outras bactérias mais patogénicas, e aqui estamos a falar efetivamente de vaginose, e isto não é necessariamente uma infecção sexual transmissível, por isso neste caso não faz sentido falar em tratar o parceiro. E como é que se manifesta? Com o corrimento vaginal, um odor característico, o próprio corrimento pode ter alguma cor, alguma espessura diferente, mas ter corrimento vaginal é normal, é perfeitamente normal. Algumas senhoras têm maior corrimento do que outras, é normal ao longo da vida da mulher. A vaginose bacteriana tem que ser tratada, obviamente, mas tratar o parceiro aqui não faz sentido. É de facto só uma alteração de pH. Exatamente, temos que resolver, isso resolve-se muito facilmente, através, por exemplo, dos repositores da flora vaginal. Há uma geração de mulheres que cresceu com a ideia de que o desconforto íntimo é uma questão de higiene. Quantas vezes chega ao seu consultório alguém que está a fazer exatamente o contrário do que devia por excesso de cuidado? E a doutora percebe o que eu estou a dizer e vai explicar. Exatamente. Porque reparemos, a vagina é um ecossistema bastante equilibrado. Quando há excessos ao nível da higiene, seja através do duche vaginal, seja através do uso de toalhetes ou alguns produtos íntimos, isso pode de facto alterar a barreira da mucosa vaginal e dar lugar a que bactérias menos boas, menos protetoras se instalem em detrimento das bactérias que deveriam lá estar colonizadas. Portanto, isto vai alterar o pH vaginal e é muito possível que a senhora venha a desenvolver uma vaginose. Quando uma jovem entra no consultório a pedir contracepção, o que é que lhe diz? Aqui será uma grande oportunidade para fazermos educação para a saúde e para estabelecermos uma relação terapêutica. Primeiro temos que perceber qual é o intuito da contracepção. Isso é porque queres resolver problemas de acne, é porque tens menorreia e a pílula pode ser uma ajuda, é com o intuito anticoncepcional. No caso deste último, perguntarmos se tem parceiro, se o parceiro é fixo, como é que é esta relação, se é uma relação saudável, consentida. Toda esta infinitude de assuntos que são muito íntimos e muito próprios devem ser discutidos e não apenas prescrever um método anticoncepcional. Desde que comecei a pílula, estou a falar como se fosse uma paciente, desde que comecei a pílula, o meu desejo desapareceu completamente. O que é que responde a uma paciente que lhe diz isto? É possível, porém, não quer dizer que a senhora tenha que conviver com essa frustração. E poderemos ver efetivamente se há aqui um nexo de causalidade entre o uso da pílula e a diminuição da libido, e se confirmar, podemos mudar para um outro método anticoncepcional que não tenha este efeito lateral. Mas sim, é perfeitamente possível, mas não é determinístico, ou seja, há outras formas também gratificantes de obter a anticoncepção e de uma forma saudável e com fruição para os elementos. Estamos a falar, na verdade, quase sempre da mesma coisa, que é o importante é fazer as perguntas.
Exatamente, o importante é fazermos as perguntas, termos abertura para desenvolvermos estes assuntos que são íntimos e manter sempre um espaço em que a pessoa se sinta confortável, sinta que é uma confidência, que não vai sair do gabinete e se é que é apenas entre os intervenientes. Quando se inicia uma nova relação com um novo parceiro ou parceira, o ciclo menstrual pode mudar. Bem, isso pode acontecer, pode eventualmente ser uma inibição, psicogénica, por assim dizer, estar associada ao stress, é bem possível. Mas isso é possível não só com o início de uma nova relação, como qualquer outro fator estressante na vida da mulher. Se permanecer, durante mais tempo, aí temos que estudar individualmente. Quando uma mulher decide parar a contracepção hormonal para tentar engravidar, quanto tempo é que o corpo precisa para se lembrar de funcionar por conta própria? O organismo nunca deixou de funcionar por conta própria. Geralmente com os métodos anticoncepcionais habituais, a pílula contraceptiva, o implante, o DIU, isto é variável de mulher para mulher, mas não interfere ao nível da fertilidade. Portanto, o ciclo menstrual voltará a seu tempo e há mulheres que menstruam logo de seguida. A infertilidade é um diagnóstico que chega muitas vezes depois de meses ou de anos de tentativas. Quando é que a médica de família dá o primeiro passo nessa conversa? Olha, nós definimos infertilidade quando passam 12 meses em que o casal mantém relações sexuais sem contracepção e que não há efetivamente uma gravidez. Ou, se quisermos, podemos ser menos rigorosos, a partir dos 35 anos, 6 meses em que há relações regulares e de facto não culminam numa gravidez. Aí sim temos que pensar e abordar este assunto de outra forma. Em medicina geral e familiar nós temos a chamada consulta pré-concepcional, portanto, antes de pensar em engravidar ou quando se pensa em engravidar, com a devida antecipação, portanto, marcar uma consulta, né, em que nós fazemos uma avaliação genérica, uma avaliação geral em termos hormonais e vários outros parâmetros, para percebermos se está tudo correto, avaliarmos globalmente a saúde, quer da mulher, quer do homem, e ver se o Plano Nacional de Vacinação está atualizado, como é que está ao nível dos rastreios. Tudo isso são oportunidades que devem ser antecipadas quando se pretende engravidar. Duas questões relativamente à gravidez. Pode-se engravidar durante a amamentação, enquanto se está a dar de mamar e não se usa mais nada, sim ou não? A amamentação efetivamente protege, mas não protege totalmente. O que é que acontece na amamentação? Aqui temos a prolactina que poderá efetivamente inibir de certa forma a ovulação. Isto caso o bebê tenha menos de 6 meses, a mulher amamentar de forma exclusiva, sem recurso a outros suplementos, mas não confere proteção total. Aí temos que recorrer a um outro método, entre outros vários, a pílula da amamentação, que é o método mais universalizado, mais generalizado. E sexo depois de ter o bebê. Pode-se, não se pode? Há uma série de tabus à volta disso. Também é um assunto sensível e se calhar menos discutido. Vai depender do tipo de parto. Se falarmos de um parto vaginal, em que há episiotomia, por exemplo, se calhar temos que aguardar um pouco mais até a cicatrização dos tecidos, dos lóquios. Mais ou menos podemos dar uma 4 a 6 baliza. semanas, mas 4 a 6 semanas. É claro que não é só a parte mecânica, digamos assim, ou física. Claro. Aqui a parte emocional é fundamental, não é? Quer para a senhora, quer para o pai, não é? Porque aqui temos aqui uma diversidade de papéis. Temos aqui uma mulher que passou a ser mãe, temos aqui as noites mal dormidas. O momento certo será, de facto, um equilíbrio entre o casal. Há mulheres que vivem anos com disfunção do pavimento pélvico, ou seja, incontinência. É um outro nome para incontinência. O prolapso também, dor crónica, sem nunca terem sido encaminhadas para um fisioterapeuta. Porque é que este músculo
que é tão central na saúde feminina, continua a ser tão pouco falado? Muitas vezes passa por a normalização daquilo que é patológico, a disfunção do pavimento pélvico e, de certa forma, o síndrome gênito-urinário, que é bastante mais frequente na idade da menopausa. Portanto, a senhora não tem que passar por isso sozinha, ela pode Pode explicar o que é, doutora? Olha, o síndrome gênito-urinário passa muito pela secura vaginal, pela dispareunia, que é ou um palavrão, digamos assim, que nós usamos. Médicas? É, é, para as dores é quando das relações sexuais, os prolapsos, urogenitais, portanto, tudo isso merece um encaminhamento e merece ser tratado. No caso da disfunção do pavimento pélvico, a primeira linha à partida, se não houver outras complicações, será a fisioterapia pélvica. Tem aqui um grande impacto e uma grande ajuda. Portanto, passa muito por quer o doente não normalizar o que não é normal e que não tem que aguentar, por assim dizer, entre aspas. Portanto, estamos a falar de incontinência quando se chega a uma certa idade, estamos a falar de secura durante as relações, enfim, uma série de características na saúde sexual e reprodutiva das mulheres na idade maior, como se diz agora, certo? Exatamente. Todas estas características são tratáveis, depende do nível de impacto ao nível da saúde física e mental da senhora. Portanto, as senhoras não têm que passar por isto sozinhas. E há aqui uma multidisciplinaridade que deve ser obedecida e estamos aqui então para também ajudar. Temos que estar também alertas para estas situações que muitas vezes as senhoras, por vergonha, não expõem. Ou então acham que é uma inevitabilidade, Também. que é assim que chegou uma altura em que é assim e pronto. É assim e desistem e não, Uhum. temos que virar esse paradigma. Ou seja, o sexo depois dos 60 ou 70 anos ainda é um tema tabu, mas o desejo não tem prazo de validade, pois não? O desejo não tem prazo de validade, aliás, nós somos. Nem o sexo. Exatamente, nós somos organismos sexuados desde a nascença e até morrermos. O desejo efetivamente pode flutuar ao longo da vida da pessoa, eventualmente será um bocadinho mais expectável que numa fase final da vida da pessoa o desejo talvez diminua, mas não quer dizer que tenhamos que conviver com isso e que isso passe a ser a normalidade. Se for por uma questão de, no caso das mulheres, pelo tal síndrome genitorinário da secura, da dor, quando as relações sexuais, tudo isso é tratável. Portanto, tudo isso pode ser minimizado e trazer mais gratificação ao casal. Fazemos uma pequena pausa na conversa para escutarmos as informações úteis deste episódio do Haja Saúde com a Diana Ralha, como de costume. Voltamos já de seguida, fica aí, até já. Hoje vamos falar de uma mudança importante na vacinação contra o HPV, o vírus do papiloma humano, em Portugal. A Direção-Geral da Saúde atualizou, no início de abril, a estratégia de vacinação contra o HPV, no âmbito do Plano Nacional de Vacinação. A grande novidade é esta: passa a haver uma oportunidade mais alargada de vacinação para quem não foi vacinado na idade recomendada. Primeiro importa relembrar o essencial. O HPV é um vírus muito frequente, transmitido sobretudo por contacto sexual e está associado a vários cancros, incluindo o cancro do colo do útero, mas também cancro do ânus, do pênis, da vulva, vagina, entre outros. O SNS recorda também que o HPV não afeta apenas as mulheres, podendo causar doença em ambos os sexos. Em relação à vacinação de rotina, mantém-se a recomendação da vacina aos 10 anos para ambos os sexos com 2 doses separadas por 6 meses. Então o que muda? A norma agora prevê um esquema vacinal tardio, também com 2 doses, para quem falhou essa vacinação na idade recomendada. Esse esquema aplica-se a rapazes e a raparigas entre os 10 e os 18 anos, que ainda não tenham cumprido o esquema, e também a mulheres entre os 18 e os 26 anos. Nos homens, o alargamento também avança, mas de forma faseada. Em 2026, a vacinação gratuita abrange os homens
com os datas de nascimento de 2000, 2001 e 2002, ou seja, com 24, 25 e 26 anos, desde que não tenham cumprido o esquema recomendado. A própria norma diz que o alargamento dos homens que nasceram entre 2003 a 2008 acontecerá em anos seguintes, de forma gradual. Há ainda um detalhe prático importante. A idade máxima para iniciar a vacinação é de 26 anos e a idade máxima para completar o esquema é de 27 anos. A DGS refere também que as 2 doses devem ser dadas, idealmente no prazo de 1 ano. Para pessoas imunocomprometidas, a recomendação é diferente. Nesses casos, a vacinação é recomendada entre os 10 e os 26 anos, em ambos os sexos, mas com um esquema de 3 doses sob orientação médica. Na prática, esta atualização tenta recuperar jovens e adultos jovens que ficaram por vacinar e reforça uma ideia central. Prevenir o HPV é prevenir a doença e também vários tipos de cancro. Quem tiver dúvidas sobre a elegibilidade deve contactar a sua unidade de saúde para agendamento, porque a norma prevê vacinação gratuita em pontos autorizados nos cuidados de saúde primários e indica que qualquer pessoa elegível possa pedir a marcação. Mensagem final: se tem até 26 anos e não sabe se fez a vacina do HPV, vale a pena confirmar o seu boletim vacinal ou falar com o seu centro de saúde, com o seu enfermeiro ou médico de família. Esta pode ser uma oportunidade importante de prevenção. Estamos de volta à conversa. Senta-se no consultório Lúcia Vaz, médica de família na Unidade de Saúde Familiar Almonda, da ULS do Médio Tejo. Hoje falamos sobre saúde reprodutiva e sexual da mulher. Muitas perguntas, algumas que as mulheres têm algum receio em colocar. Essa foi a primeira parte da nossa conversa. Vamos falar nesta segunda parte sobre HPV. Há um momento em que a palavra HPV entra no consultório e habitualmente faz silêncio, não é, doutora? O HPV, vírus do papiloma humano, é um vírus muito frequente. A maioria das pessoas, mulheres e homens, ao longo da sua vida, muito provavelmente terão contactado com o vírus. Há uns mais patogénicos e oncogénicos do que outros. Se estiver tudo bem, o sistema imunitário é capaz de, digamos assim, os varrer, entre aspas. E Resolver por. sem Aliás, desculpe, doutora, aliás, até se diz que é uma espécie de constipação da vida exatamente. sexual, não é? Exatamente, portanto, em termos epidemiológicos, é um vírus muito frequente, tal como é o vírus associado às gripes, portanto, é um vírus que normalmente circula. O nosso sistema imunitário consegue debelar, por assim dizer, nos casos em que não consegue. E nos casos em que a estirpe é mais oncogénica ou mais patogénica, aí é que devemos olhar com mais preocupação e mais seguimento. Antes de avançarmos para esses casos mais complexos, digamos, que requerem mais cuidado, perguntar-lhe porquê é que, se é tão frequente, se quase todos nós vamos barrar com o HPV, infelizmente, ao longo da vida, porque é que ainda carrega um estigma tão pesado de promiscuidade? Daquilo que nós sabemos, aquilo que diz a literatura é que efetivamente, em termos probabilísticos, quantos mais parceiros se tiver ao longo da vida, maior a probabilidade, digamos assim, de ser infectado pelo vírus, mas, por exemplo, há casos em que a mulher pode ser infectada com um único parceiro, portanto não podemos tirar essas conclusões de forma tão precipitada e tão moralista. Ou seja, porque, na verdade, para combater o HPV é importante fazer o diagnóstico. E para fazer o diagnóstico, doutora, convém retirar esta capa da associação com as doenças sexualmente transmissíveis mais associadas a uma quantidade maior de parceiros, certo? Sim. Nós sabemos que, em termos de probabilidade, estas pessoas estão mais expostas, isso é um facto, mas não podemos estabelecer essa causalidade moralista de dizer que a pessoa é infectada porque tem comportamentos promíscuos. Não podemos ter essas conclusões. O medo automático de um diagnóstico positivo é o cancro do colo do útero.
enquanto médica de família, como é que desmonta esta distância que existe entre ter o vírus, ter HPV, e ter um tumor? Ora, como nós falamos há bocadinho, o HPV vai circular, e a probabilidade da mulher ter contacto com o vírus ao longo da vida é elevadíssimo. Devemos ter especial preocupação naquelas estirpes mais oncogénicas, ou seja, com maior potencial de transformação cancerígena. Isto passa muito pelos rastreios, os rastreios são fundamentais. Eventualmente, quando estamos perante uma senhora com uma estirpe mais oncogénica, e aqui os grandes vilões, por assim dizer, não só, mas também são o HPV 16 e 18, mas há outras estirpes também de alto risco. Aquilo que nós temos que fazer é fazer o seguimento e tentar desmontar, desconstruir um bocado esta ideia que ter o vírus significa cancro. Portanto, desde a exposição ao vírus até que se desenvolve, e se desenvolver o cancro, passam décadas. E, portanto, este tempo são janelas de oportunidade para darmos o devido seguimento e acompanhamento à senhora. Não é determinístico o facto de eu ter HPV, mesmo das tipos mais patológicas, não quer dizer que a senhora venha a desenvolver cancro. Isto se houver um seguimento apropriado, na altura certa. A doutora faz parte do grupo gestor de rastreios de vários tipos de cancros. Que tipo de prevenção é que é possível na área do HPV? Temos várias coisas para falar nessa área, efetivamente. A vacinação, sem dúvida, de prevenção primária, e eventualmente, mesmo que a mulher tenha já tido contacto com o vírus, a vacinação também faz sentido. Isto porque a vacinação não é um método de tratamento, não vai eliminar o vírus, mas vai proteger a senhora de infecções pelas estirpes que estão contempladas na vacina. Portanto, o preservativo, nós sabemos, é o grande escudo da saúde sexual. No caso do HPV, ele não oferece proteção total. Vamos começar por aí, se calhar, não é, doutora? Sim. Ele não oferece proteção total. O que é que isso significa para a intimidade de um casal? Ora, o preservativo não oferece proteção total para nenhuma infecção sexual transmissível, mas é considerável. No caso do HPV, nós sabemos que é um vírus que se transmite por contacto pele a pele, e, portanto, como o preservativo não cobre toda a superfície, portanto, qualquer contacto pele a pele com uma pessoa infectada portanto, É passível de permitir a transmissão. exatamente. Agora, que vantagens é que nós temos? Quando se usa o preservativo, a carga viral vai ser muito menor. Portanto, a probabilidade da senhora desenvolver o vírus aqui vai ser menor, e é nesse campo das probabilidades que o preservativo continua a ter o seu lugar. Há uma situação muito particular. Uma mulher que já teve cancro do colo do útero ou já teve HPV, faz sentido ainda vacinar-se ou não? Faz sentido a vacinação sempre. Uma senhora que já tenha tido contacto com o HPV e que tenha eventualmente desenvolvido cancro do colo do útero também tem ganhos em saúde em termos de vacinação. Isto porquê? Portanto, a vacinação não confere tratamento, não vai eliminar este vírus, mas vai oferecer uma proteção acrescida, ou seja, vai permitir que a senhora não volte a ser reinfectada até pelo mesmo serotipo, e vai também, de certa forma, impedir que ela seja infectada por outros serotipos com os quais ela possa não ter tido ainda contacto, desde que estejam contemplados na vacina. Por fim, a culpa é um sintoma não clínico muito frequente nestes diagnósticos de HPV. Se pudesse receitar uma mudança de mentalidade para estas mulheres que se sentem culpadas por terem HPV, o que é que lhes dizia? Eu diria que a infecção por HPV, muito provavelmente, todas as mulheres com uma vida sexual ativa já tiveram contacto com esse vírus, e, portanto, mesmo que com um parceiro único, há a possibilidade, caso o homem esteja infectado, ou seja, portador do vírus, de a senhora ser infectada, e, portanto, não há aqui o que culpar, não é? Uma vez estando perante o vírus, a nossa postura é cuidar, é resolver, é tratar, encaminhar, e não aqui uma perspectiva moralista. Nada disso. Doutora Lúcia Vaz, o que é para si, para concluir, uma vida sexual e reprodutiva
para a mulher saudável? Passa muito pela fruição da sua vida sexual. Portanto, tudo quanto seja fator de fruição e de contentamento e de realização, eu diria que sim, que seria uma vida sexual plena. Muito obrigada. Nós, Haja Saúde, voltamos daqui a 15 dias, neste consultório que lhe diz tudo, quase tudo, ou mesmo tudo sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. Até daqui a 15 dias. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio em Abrantes, Nossa Senhora da Graça em Tomar e Rainha Santa Isabel em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigado por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!